Olá, meus queridos alunos! Curso novo aqui no canal, o nosso curso de preposição. Nós ainda estamos em classes gramaticais. A aula hoje é a aula de número 1, primeira aula. E sendo uma primeira aula, eu vou fazendo o que eu sempre faço, explicar com detalhes o que é a preposição. Não está inscrito no canal ainda? Vai lá e se inscreve, isso é muito importante para o canal. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Pode ainda fazer tudo isso que eu pedi, ajuda bastante. A mim só resta agradecer de coração. Pois bem, o que é a preposição, pessoal? Eu tenho aqui no quadro 3 palavrinhas, a palavrinha de, a palavrinha para e a palavrinha com. Se eu perguntar para vocês o significado dessas palavras, vocês não vão saber me dizer. Sabe por quê? Porque elas não têm significado. Sozinhas assim, dispostas como elas estão aqui no quadro, elas não significam nada. Elas precisam estar aí inseridas numa situação de fala, elas precisam estar contextualizadas para que adquiram aí significado e importância. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos inserir ali o de dentro de uma situação de fala. Pois bem, tá aqui, ó. Colocamos uma palavra que vem antes, uma palavra que vem depois. Agora sim ela adquiriu um significado. Casa de Maria. O para a mesma coisa. Voltei para casa. Agora adquiriu um significado. Voltei para casa. E o com a mesma coisa. Saí com Maria. Pois bem, agora as 3 palavrinhas adquiriram importância e significado. Se vocês lerem, vocês vão ver que elas estão fazendo aí toda a diferença. Percebam ainda que essas palavras, elas ligam 2 palavras. O de, por exemplo, liga a casa a Maria. O para liga voltei a casa. E o com liga saí a Maria. Essa ligação é tão importante, essas palavrinhas são tão importantes aqui, que se eu tirá-las das estruturas, as estruturas perdem o sentido. E é o que eu vou fazer agora. Puf, tirei. Leiam agora as estruturas. Voltei, casa Maria. Voltei casa, saí Maria. Perderam aí o seu sentido, ou seja, eu coloquei só as palavrinhas, depois eu inseri, né, essas palavrinhas dentro de um contexto, né, coloquei o texto ali em volta das palavrinhas, né, e agora eu tirei as palavrinhas do texto, ou seja, para que vocês percebam que essas palavras são muito importantes dentro do texto, dentro de uma estrutura. E são tão importantes que se eu tirá-las dali, né, elas simplesmente deixam o texto aí sem sentido, sem significado, pessoal. Vamos colocá-las ali? Pronto, estão colocadas, né, de novo. E agora sim eu tenho meu texto com sentido. Percebam ainda que a partir da preposição em diante eu tenho aí uma relação de sentido, de significado. Casa de Maria, por exemplo, esse de introduz aí, né, uma relação de sentido e significado de posse. Quando eu digo casa de Maria, eu estou dizendo que a casa pertence a Maria, é de propriedade de Maria. Quando eu digo para casa, eu estou dizendo aí, né, para onde eu estou indo, qual é o destino, né, para onde eu vou. E quando eu digo aí sair com Maria, esse com introduz uma relação de sentido aí, né, de companhia. Ou seja, a palavrinha de, a palavrinha para e a palavrinha com, além de ligarem 2 palavras, né, elas também introduzem aí uma relação de sentido, de significado. Obviamente que não necessariamente pode ser só de posse, só de destino ou só de companhia. Existem aí várias relações de sentido, né? E existem também aí outras palavrinhas como essas aqui. Pois bem, essas palavrinhas aí são preposições, pessoal. O que é a preposição? É a palavra que liga 2 palavras, mas ela não só liga 2 palavras, ela também estabelece uma relação de sentido entre essas palavras, que no caso aqui é de posse, destino ou companhia. Eis aí a preposição, pessoal. A preposição é uma palavrinha que está aí dentro das palavras invariáveis. Não vão sofrer flexão de gênero, de número, de grau, enfim, são palavras invariáveis e só adquirem significado contextualizadas dentro de um texto. Aí sim elas têm significado
e importância. Essas palavras, as preposições, estão no rol aí das palavras que nós chamamos de conectores. Por quê? Porque ela conecta uma palavra a outra. A conjunção também é um conector, porque conecta uma oração a outra. Mas a preposição conecta aí uma palavra a outra. E no caso aqui da preposição, nessa relação de conexão que ela vai estabelecer entre as palavras, nós também teremos aí uma relação de subordinação, em que a primeira palavrinha nós chamaremos de subordinante ou regente, e a segunda palavrinha será aí a subordinada ou regida. Temos ali a palavra, nós precisamos conectá-la a uma outra palavra. O que eu faço? Eu coloco a preposição ali. A outra palavrinha, com certeza, será aí, né, o que nós chamamos de subordinada ou regida. No caso aqui é Curitiba. E agora sim eu tenho a preposição fazendo a conexão, a ligação entre essas duas palavras, de modo a obter aí o sentido completo do meu texto. Essa é a função da preposição. Aqui é a mesma coisa, ela é tão importante que se eu não colocar a preposição ali, né, para fazer a conexão entre essas duas palavras, entre o termo subordinante e o termo subordinado, o termo regente ou o termo regido, se eu não colocar a preposição ali, eu não tenho o significado do meu texto. Você já deve até saber que preposição eu coloco ali, mas eu vou colocar em, está em casa. Percebam que é diferente, ó, está a casa não me diz nada, agora está em casa, agora sim eu tenho aí, né, o meu texto completo. Então a preposição também é um conector, e essa conexão me traz aí uma relação de subordinação, em que eu terei o termo subordinante e o termo subordinado, como vocês estão vendo aqui no quadro. Guarda essa informação que vai ser muito útil para vocês mais adiante. Pois bem, principais preposições. Eu tenho aqui em rosa algumas delas. No próximo quadro também terei aí outras preposições. E aqui, né, as estruturas utilizando essas preposições. Eu vou pedir para que vocês deem um pause e leiam essas estruturas, tá? E agora eu vou tirar as preposições daqui para que vocês vejam a importância das preposições e leiam sem as estruturas. Pois bem, tirei as preposições. Agora leiam sem as estruturas para vocês verem que o texto fica totalmente sem sentido. As estruturas ficam sem sentido. Próximo quadro de preposições. Principais preposições. Está aqui, né, em rosa, mais preposições. Aqui estruturas com essas preposições. E eu vou tirar agora também, né, as preposições para que vocês percebam a importância da preposição. Tá aí. Olha como o texto fica sem sentido, né? As estruturas ficam sem sentido. Pois bem, as preposições, né, são essas aqui e as do quadro anterior. Professor, eu tenho que decorá-las? De certa forma é importante, num primeiro momento, dar uma decorada nessas preposições. Mas o mais importante de tudo dentro da preposição é vocês perceberem a relação de significado, a relação de sentido que essas preposições estabelecem aí entre as palavras. É isso que vai cair num concurso, tá? Atenção! Movimentou-se, espantar o mosquito. Eu preciso ligar essas estruturas e eu ligo aqui com a palavrinha para. Para é uma preposição e eu tenho aqui verbo e verbo, ou seja, nesse caso a palavrinha para está ligando duas orações. Ela pode ligar duas orações também, mas o principal objetivo da preposição é ligar duas palavras. Nesse caso ela liga duas orações, tá? Então isso pode acontecer, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, ela vai ligar palavras e não orações, tá, pessoal? Outra coisa muito importante é que eu expliquei a aula inteira que a preposição conecta palavras, liga palavras. E vocês podem se deparar com esse texto aqui numa questão. Sem nada, ele saiu. Ué, aquele sem não está ligando nada, não tem nada antes dele. A gente ainda não falou em ordem direta e ordem indireta do texto. Tá? A ordem direta é sujeito e verbo, né? E complemento do verbo. A ordem indireta, a gente troca tudo isso, que é o que acontece aqui, ó. Essa oração está na ordem indireta, por isso que a preposição aparece ali. A ordem direta dela seria essa aqui, ó. Ele saiu sem nada, em que o sem liga saiu a nada. E aí sim eu sei que eu tenho ali uma preposição, ou seja, aqui é uma preposição que está no início, porque a ordem dessa estrutura está indireta.
colocando na ordem direta, eu consigo perceber que realmente eu tenho ali uma preposição. Os concursos podem fazer isso porque eles sabem que a gente explica para vocês que as preposições são palavras que ligam palavras. E aí vocês podem achar que aquele sem ali não é uma preposição. Cuidado com essa estrutura, pessoal. Essa informação aqui vai ajudar bastante vocês. Pois bem, a preposição é a palavra que liga palavras e estabelece uma relação de sentido entre essas palavras. Essa relação de sentido e significado pode ser de autoria, de meio, de lugar, de matéria, de tempo, de modo, de causa e outras mais que a gente vai ver na próxima aula, na aula de número 2, em que o assunto é as relações estabelecidas, as relações de sentido, de significado estabelecidas pelas preposições. Por hora, se você não se inscreveu no canal, vou pedir para que se inscreva. Isso é muito importante para o canal. Você pode também curtir e compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. A mim só resta agradecer de coração.